para completar aqui, o efeito da posse em relação à responsabilidade é o exemplo típico em que eu não autorizo o meu vizinho a buscar, a pegar emprestado o meu veículo, ele mesmo assim o faz de maneira escondida, ele é um possuidor de má fé. Se vier a acontecer um assalto com esse veículo, ele responde sim por esses danos causados a mim. Ele não vai conseguir provar, né, porque se meu carro estivesse na minha garagem, o assalto não teria acontecido. Então vejam que ele só consegue escapar, a responsabilidade do possuidor de má fé é objetiva, basta provar se a conduta, o nexo e o dano, não precisa provar culpa nos casos do possuidor de má fé. Ele pegou por sua conta própria, de maneira não autorizada pelo proprietário, pelo possuidor original, ele como um possuidor de má fé neste veículo, causou então um dano para o proprietário, mesmo que um dano que pode ser conceituado como caso fortuito. Veja que essa responsabilidade ela é muito parecida com o risco integral, com a responsabilidade por risco integral, já que o possuidor só vai conseguir se livrar dessa responsabilidade se provar que a coisa teria sido, né, danificada ou perdida, mesmo se ela estivesse nas mãos do seu proprietário. Tá? É o que está ali no Código Civil, claramente no artigo 1218, tá? É a teoria do acontecimento inevitável, quer dizer, o possuidor de má-fé responde de maneira objetiva com risco integral, somente não responde em um caso bem específico. Acontecimento inevitável, né, em relação à posse do reivindicante, do proprietário do bem, né, do possuidor originário deste bem, tá? Exemplo típico, quebra de uma janela. Então vamos colocar aqui um exemplo, né? O possuidor dessa casa, se ele for um possuidor de má fé, vamos supor que eu emprestei a casa para alguém e pedi essa casa de volta, mas a pessoa não quis me entregar e ficou na casa. A janela quebrou, mas quebrou por conta de quê? De um terremoto. Mesmo se estivesse na minha posse, essa janela teria acontecido da mesma forma. Nesse caso, esse possuidor, mesmo estando de má fé, ele não é obrigado a indenizar, porque nesse caso ele pode conseguir, ele comprovou que houve um terremoto e com isso esse dano ocorreria independentemente de quem estivesse na posse desse bem imóvel, tá certo? Então aí um exemplo típico, eu sei que é difícil acontecer, aqui no Brasil nós não temos terremoto, mas eu dei um exemplo um pouco até longe da nossa realidade, mas para ficar claro aí que essa teoria do acontecimento inevitável ao possuidor de má fé, ele é uma situação que pode ser aplicada para ele se safar da responsabilidade. É uma causa virtual que aconteceria mesmo se o proprietário estivesse na posse do imóvel, tá certo, gente? Então percebam aí os 3 efeitos materiais da posse, são os principais ali que a gente citou nessa aula, né? Os frutos, em relação aos frutos, em relação às benfeitorias, em relação à responsabilidade civil do possuidor. E tudo isso é regulado com base na posse de boa ou má fé. Tá aí a importância da gente saber lá no início aquela diferença entre os vícios subjetivos da posse. Veja que eu não falei em questão de vício objetivo, né? Eu não falei de questões vinculadas à justiça da posse ou não. Isso é uma questão de resolver com quem vai ficar a posse, né? Se a posse é justa ou injusta, quem vai ficar com a posse. Porém, em relação a boa e má fé, isso tem repercussão nesses efeitos materiais da posse, tá certo, gente? Então percebam a importância, né, da posse de boa e de má fé. E também, eu não posso esquecer de falar aí da usucapião. Então percebam, gente, a gente já falou de todas as modalidades de usucapião. A gente falou do usucapião extraordinário, ordinário, falamos da usucapião constitucional rural, urbana, usucapião indígena, familiar, falamos da usucapião extrajudicial. Isso lá na nossa matéria de propriedade, e aquisição originária da propriedade. Então, um efeito da posse é justamente gerar a usucapião, desde que essa posse seja a posse de Savigny, a posse subjetiva com o ânimo de ser dono. Vou ficar por aqui, vídeo dividido em dois tempos em razão de um problema técnico. Fiquem com Deus, um abraço.